Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a baita notícia que tivemos no dia de hoje, né, cara? Já pela manhã já tivemos a informação que o Vasco tem interesse na contratação de mais um colombiano aí para o elenco e que está jogando a Premier League, cara. Vamos trazer essas informações, como que está a situação desse jogador, tanto com o seu clube, a negociação com o Vasco, também o planejamento para a próxima temporada, o Vasco já iniciando aí a busca por reforços. Admar Lopes aí trabalhando, meu amigo. É para isso aí que a gente espera que ele faça um bom trabalho, claro, no próximo ano, para que ele consiga montar um time muito forte aí pro Vasco. Muita coisa pra gente falar no vídeo hoje, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta pouquinho pra gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso crescimento a cada dia. Muito obrigado também a galera que tá hypando nossos vídeos aí, também compartilhando com a sua galera. Tamo junto! Bom, pessoal, o Vasco vem se preparando aí durante essa semana para o próximo jogo diante do São Paulo, um jogo de extrema importância aí para o Vasco no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco tem que vencer de qualquer maneira para continuar com o sonho de ir para a pré-Libertadores e ainda contra um adversário direto, né? Está atrás da gente ali na 9ª colocação e certamente eles também devem enxergar esse jogo contra o Vasco como um jogo de vida ou morte para eles, né? Porque é um jogo muito complicado, não somente para o Vasco, mas muito complicado para o São Paulo também, né? A gente não pode esquecer disso, que para eles é muito mais difícil jogar em São Januário contra esse Vasco do que o Vasco jogar contra esse São Paulo atualmente. Na minha opinião, hoje o Vasco é muito favorito para vencer o São Paulo. No domingo, lógico, a gente tem uma ótima expectativa que o Vasco faça um ótimo jogo e conquiste os 3 pontos, que é o que mais interessa, né? Para esse jogo, vamos ter o retorno do Ryan, que ficou de fora devido a uma lesão, né? O jogador, infelizmente, desfalcou o Vasco, mas o Pirata estava lá para resolver. E o Fernando Diniz, que vai voltar também à beira do gramado, ele cumpriu suspensão. Depois de levar o 3º amarelo no clássico diante do Fluminense, ele vai ficar à beira do gramado ali novamente, né? Os seus auxiliares comandaram o Vasco e comandaram muito bem o Vasco no jogo diante do Red Bull Bragantino. Além da volta do Ryan, que vai claramente voltar no lugar do Verratti, ainda temos a dúvida do meio campo, se o Diniz vai continuar ali com o Tietchan ou se ele vai voltar com o Hugo Moura na marcação ao lado do Barros. Na minha opinião, eu acho que o Vasco entra em campo com o Léo Jardim, com o PH na lateral direita, a zaga com o Cuesta, Robert Renan, Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Hugo Moura. Acho que o Hugo Moura vai ser titular nesse jogo, é um jogo que tem um nível um pouco mais acima do que foi contra o Red Bull Bragantino. Eu acho que ele vai querer um pouco mais de marcação e eu acho que vai ser o Hugo Moura e Barros. Mais na frente ali na armação, Coutinho, ataque, Nuno Moreira, Ryan e também o Andrés Gomes, que tá jogando demais, né, cara? O que tá jogando esse colombiano é absurdo. O jogador em 11 jogos já deu 4 assistências. É verdade, ainda não fez um primeiro gol com a camisa do Vasco, mas tá maduro, hein? Tá, logo vai sair esse golzinho aí do colombiano para fazer a alegria do torcedor vascaíno que tá apoiando demais o futebol desse atleta, como foi uma baita contratação e como a gente falou no vídeo passado, foi total mérito do Admar Lopes. O Admar Lopes que entrou em contato com o Rennes da França, clube que detém ainda os direitos do jogador, e eu tenho interesse no empréstimo dele. Como que faz aí pra gente ter um negócio que pode ser interessante para vocês e também para o Vasco. Inicialmente, o clube desejava vender o atleta, via de todas as formas uma boa quantia para vender o jogador. O Vasco não conseguiu concretizar a compra do atleta e conseguiu fechar o empréstimo dele com opção de compra no meio do ano que vem, onde o Vasco terá que pagar um pouco mais de 30 milhões de reais, entre 30 e 32 milhões de reais, dependendo da cotação do dia e do euro, né? O Vasco vai ter que pagar essa quantia para comprar o Andrés Gomes junto ao Rennes da França. O jogador, inicialmente, a gente já falou isso aqui, gostaria de ter continuado na Europa. O desejo dele era ficar na Europa e o Raio Vallecano era um outro clube, juntamente com o Vasco, estava disputando essa contratação. Aqui no Brasil se especulou Corinthians, até outros clubes aí, mas eu acho que foi realmente o Vasco o maior interessado e por isso que a gente conseguiu concretizar a negociação do atleta e também, claro, muito mérito do Admar Lopes, que além de ter convencido o Rennes, com certeza mostrou um baita projeto para o atleta, mostrou um projeto interessante, onde ele se encaixaria no time do Vasco, onde ele seria importante para o time titular, e ele vencendo, né? Depois de algumas rodadas aí no banco de reservas, ele conquistou naturalmente, totalmente natural, a titularidade, e com certeza merece essa fase boa e todo o carinho do torcedor vascaíno, porque ele é um guerreiro dentro de campo, né? Não é qualquer jogador que dá uma arrancada nos minutos finais de uma partida contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, como ele deu e ainda deu uma assistência maravilhosa pro gol do GB, que também teve méritos em acompanhar o colombiano, né?
e muita gente criticando mais o jogador do Red Bull do que elogiando o Andrés Gomes, cara. Quando eu liguei a televisão ontem, eu fiquei, cara, até abismado. Eu falei, não é possível que esses caras estão analisando a falha do jogador do Red Bull em vez de analisar a arrancada do jogador do Vasco. Porque, cara, é absurdo, velho. É absurdo os caras só frisarem na falha do jogador e dar pouquíssimo mérito pela arrancada, a velocidade, a coragem do jogador do Vasco. Infelizmente é assim, né? A mídia sempre olha dessa forma quando o assunto é Vasco da Gama, né? Mas, na minha opinião, o Andrés Gomes está fazendo o que ele tem que fazer, está enchendo os olhos do torcedor vascaíno porque ele tem que jogar pro torcedor do Vasco. Não é para essa mídia suja e flaprés, não. Tem que jogar pelo Vasco, para o torcedor vascaíno e dando show. Ele vai estar na próxima Copa do Mundo aí com a seleção colombiana também, né? Comente aí o que você espera para esse próximo jogo do Vasco diante do São Paulo. O domingão tá longe, né? Ainda é terça-feira, é ruim quando não tem jogo no meio da semana, mas é um bom tempo para o Vasco se preparar, para o Diniz melhorar a equipe aí, para o Vasco estar pronto e ganhar esse jogo diante do São Paulo. Bom, agora vamos falar do ano de 2026, que já tá aí, cara. Tá muito perto, já em janeiro já tem Campeonato Brasileiro novamente. Não vai ter nem respiro, cara. Acabou a final da Copa do Brasil, os jogadores vão ter ali uma semana ou 2 semanas de férias e já voltam aí pra pré-temporada para iniciar o ano de 2026. Tá muito apertado, né, cara? Os caras adiantaram aí consideravelmente o Campeonato Brasileiro, que nesse ano acho que começou em março, no ano que vem já vai começar em janeiro, né, cara? E o Vasco já prepara o seu planejamento todo para a próxima temporada. Vale sempre lembrar, mais uma vez, o torcedor, que além de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, o Vasco terá, no mínimo, uma Sul-Americana para disputar no ano que vem. É mais uma competição aí, nesse calendário maluco feito pela CBF. Eu vi muita gente elogiando, eu particularmente não gostei. Se tivesse tirado o Campeonato Carioca, seria interessante, seria mais interessante. Só que eles vão colocar o Campeonato Carioca no meio do Campeonato Brasileiro, no meio da Copa do Brasil, no meio de uma possível Libertadores para o Vasco, que é o que interessa, e também de uma Sul-Americana. É um absurdo, cara. Não consegui entender o sentido, o critério de esse Campeonato Brasileiro começar em janeiro. Poderia ser em fevereiro, pô. Por que não pôs em fevereiro? Ah, fevereiro tem carnaval, né? Esqueci. Mas poderia ter colocado em fevereiro o Campeonato Brasileiro aí, para dar mais tempo dos times fazerem uma boa pré-temporada, se organizarem melhor, tanto institucionalmente, tentando aí contratar jogadores, fazendo reformulação dentro e fora do elenco, né, cara? Porque muito time troca de diretor, troca de técnico, troca aí, claro, de presidente, né? Até quando tem eleição. E pensa, uma eleição no Vasco, tivesse acontecendo a eleição no Vasco agora. Pô, que tempo que teria o próximo presidente de trabalhar, de implementar alguma coisa aí, a sua filosofia? Não teria tempo nenhum, pô. Porque em janeiro já tem Campeonato Brasileiro, o campeonato mais importante aí pro Vasco. Além, claro, se o Vasco for para Libertadores. E, sinceramente, aí, na minha opinião, o Vasco tá certo em começar agora já o planejamento, porque temos pouquíssimo tempo para trabalhar e o Admar Lopes está lá para isso, né, cara? O absurdo Admar Lopes tá iniciando já os planejamentos para o Vasco. Ontem a gente fez um vídeo muito interessante aqui de como está a situação de jogadores pouco utilizados pelo Fernando Diniz. Jogadores que têm contrato encerrando com o Vasco, como o Paulinho, Maurício Lemos. Esses 2 jogadores muito possivelmente deixarão o Vasco. Também outros atletas que têm contratos longos não vêm sendo utilizados. Benjamin Garré, também Lucas Oliveira, Lucas Freitas, também tem a situação do Vitor Luiz. Para muitos, você não sabe, cara. Vitor Luiz tem contrato até 2027 com o Vasco. Muitos achavam que ele ia sair agora, mas não, ele tem um contrato mais longo com o clube. A mesma coisa o Lucas Oliveira, tem contrato até o fim do ano que vem. Lucas Freitas, até 2027. E por aí vai. Muitos jogadores que a gente achava que tinham contrato se encerrando agora, que iriam sair do Vasco naturalmente, não vão deixar o clube assim dessa maneira, né? Porque eles têm contrato. O Admar Lopes vai ter que tentar negociar com muitos desses atletas, jogadores que claramente não irão querer deixar o Vasco assim facilmente. A gente viu o Lucas Oliveira no meio do ano, não quis em hipótese nenhuma para o Sport. O Vasco estava louco para emprestar ele para o Sport, o jogador não quis sair. Tem contrato, para que eu vou sair do Vasco? Infelizmente, foram os negócios feitos por essa diretoria e também anteriormente pelo Marcelo Santana, foi quem contratou a maioria desses jogadores e renovou também com o Vitor Luiz. Certamente aí muitas situações serão resolvidas aí com o Admar Lopes. A gente espera que o Vasco tenha um elenco muito mais forte, porque se jogar Libertadores, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, Jean Davi, Riquelme e por aí vai, cara. Todos esses jogadores, Matheus Cocão, esses jogadores não são jogadores para Libertadores, cara. Sinceramente, não tem condição alguma o Vasco entrar na Libertadores com esses jogadores no elenco, estando no banco de reservas. O Diniz precisando ganhar um jogo importante na Argentina contra o River Plate e olha pro banco. Cara, vou ter que colocar o Matheus Cocão em campo.
Pô, é sacanagem, né? É sacanagem, não dá. Eu acho que a diretoria não vai por esse caminho, a diretoria vai fazer uma grande reformulação, não no time titular, o time titular já tem uma base muito boa, mas no banco de reservas. Eu acho que chegarão muitos reforços para qualificar o elenco vascaíno para a próxima temporada. E já temos aí um nome já que vem sendo noticiado hoje pela manhã, que é o do volante colombiano Lerma. O jogador está atualmente no Crystal Palace, volante da seleção colombiana de 31 anos, está no radar do Vasco. Segundo as informações do canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco está interessado em contratar esse jogador e a contratação está sendo vista como uma ótima oportunidade de mercado. Sempre bom ressaltar que ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Crystal Palace e após isso ele estará livre no mercado, apesar do Crystal Palace ter uma opção de renovação no contrato do jogador, mas a tendência é que ele não fique no clube inglês na próxima temporada e o Vasco, pensando nisso, pode tentar a contratação dele agora em janeiro, quando abrir a janela, tanto aqui no futebol brasileiro e no futebol europeu, onde o Vasco vai poder contratar jogadores que estão atuando no futebol internacional. Vê uma ótima oportunidade a contratação desse volante que atua como primeiro volante, ele é aquele volante de marcação, atua também como zagueiro. Esse jogador chegaria aí para lutar por uma titularidade, já que hoje o Barros é o jogador da posição, né? O Barros hoje é o 5 do Vasco. Eu acho que ninguém tira o Barros do time do Vasco e esse cara, na minha opinião, chegaria aí para lutar por uma titularidade, ou talvez, se o Diniz quiser um time mais defensivo, jogar junto com o Barros ali na marcação no meio campo. É um jogador muito interessante. Nessa temporada fez 14 jogos com a camisa do Crystal Palace. Anteriormente ele já passou pelo futebol colombiano, foi para o Levante, lá no futebol espanhol, jogou muitos anos no Bournemouth, lá também da Inglaterra, e na temporada 2023-2024 se transferiu para o Crystal Palace, onde está desde então. É um jogador muito interessante. Segundo os dados do Transfermarkt.com, ele está avaliado em 10 milhões de euros. Mais uma situação que é benéfica ao Vasco, caso o Vasco não consiga trazê-lo em janeiro, é que a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com o Vasco, se ele tiver interesse, já que o contrato dele se encerra no meio do ano que vem, e ele já pode, em janeiro, assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. Talvez a ideia do Vasco seja antecipar a vinda dele já em janeiro, para não ter que esperar até o meio do ano que vem para contratar esse jogador. Pode ser que o Admar Lopes tente uma negociação interessante com o Crystal Palace e paga talvez alguma quantia para a liberação do atleta antecipada e também se é do interesse do clube inglês renovar, porque eles têm a opção de renovar o contrato com o atleta, né? Tem meio que prioridade nessa renovação. E vamos ver o que vai acontecer, né? Se esse jogador vai realmente vir para o Vasco, o jogador de seleção colombiana, pode se juntar aos seus compatriotas Carlos Cuesta e também o Andrés Gomes, né? 3 jogadores colombianos aí no Vasco, cara, seria excelente, né? Os jogadores têm um pulmão fora da realidade, né, mano? Porque você vê aí o Carlos Cuesta dando a vida na zaga e o Andrés Gomes correndo ali 50 minutos do segundo tempo, o cara disparando, dando uma arrancada daquela, né? A lá Ronaldo Fenômeno nos melhores momentos. Com certeza são jogadores diferenciados, velho. E na minha opinião, o Lema seria um ótimo reforço. Não que eu entenda que ele seja titular hoje, porque o Vasco tá jogando demais. Mas eu acho que para complementar ali o meio-campo do Vasco na marcação, ele pode ser muito interessante. Muito importante, talvez, uma contratação dessa, um jogador que está na Premier League, chegar no Vasco, cara, motivado para jogar uma Libertadores, acho que pode ser um fator importante. Eu acho que, claro, essa questão da Libertadores vai pesar sim na hora da negociação. Se o Vasco conseguir a vaga para a Libertadores, pode ser que consiga convencer mais facilmente a vinda desse atleta para o clube. Se não conseguir a vaga, eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque é um jogador que está na Premier League, tem mercado, com o site Transfermarkt, como a gente falou, trata o jogador com 10 milhões de euros, né? O jogador vale isso, segundo os cálculos desses especialistas, é o melhor site aí mais confiável em termos financeiros aí, futebolísticos aí, quanto a jogadores e também ao mercado. E com certeza é um jogador que pode agregar muito ao elenco vascaíno, na minha opinião, jogador que vai estar na próxima Copa do Mundo. Vamos ver se o Admar Lopes vai tentar contratar esse atleta. Quanto a outros nomes que foram especulados aí recentemente, não tivemos novidades, como por exemplo o zagueiro Nino, o atacante Luciano. Até dias atrás, acho que foi na última vitória do São Paulo, ele deu um desabafo por lá. O jogador tem contrato com o São Paulo, acho muito difícil que esse cara virar para o Vasco. Por mais aí que foi muito especulado, várias fontes confirmaram realmente o interesse do Vasco no Luciano. Eu acho que ele vai ficar no São Paulo, já não estou achando mais que esse cara virá para o Vasco e também não quero que o Vasco invista nesse jogador. Se ele vir de graça, ótimo, compõe o nosso elenco. Se ele vir, o Vasco tem que fazer um alto investimento, não vale a pena, cara. Busca um jogador mais interessante. A gente tem um profissional muito mais capacitado para buscar, para ser um scout muito interessante no mercado europeu, mercado sul-americano. E pode ser que o Vasco ache um jogador muito mais jovem e melhor do que o Luciano. E o Luciano, ano que vem, vai fazer 33 anos, né?
não vale tanto assim o Vasco investir pesado na contratação dessa. E além de outros nomes que a gente não teve nenhuma novidade, né? Renan Lodge, Elinho, Guilherme Arana e por aí vai, né? Muitos nomes foram especulados aí, mas até agora a gente tem essa notícia fresquinha sobre o Lema, né? Assim que a gente tiver mais apurações de outras fontes, vamos trazer aqui no canal se realmente o Vasco vai intensificar as conversas e fazer uma proposta oficial para comprar e contratar esse jogador. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você acha do nome do Jefferson Lema, jogador de 31 anos, colombiano, especulado aí no Vasco, quem sabe pode ser um ótimo reforço para a próxima temporada, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!